obrigado pelo convite. Não conhecia o evento, conheci aqui agora, né? Vou dar uma volta depois, mas eu acho que deram um nome super fancy aí para a minha palestra, mas eu estou há 9 anos trabalhando exclusivamente com marketing de influência, sou publicitário, passei por grandes agências, e aí, quando eu percebi que existia um mundo ainda a ser descoberto e a ser explorado no marketing de influência, a gente montou uma empresa chamada Spark, e estamos aí há 9 anos acompanhando a evolução desse segmento, que eu entendo que teve muito impacto na moda, né, nesse segmento. Eu vou trazer hoje, mas daqui a pouquinho, a Vivi, que é uma influencer muito ligada à moda, para a gente bater um papo. Mas, nesse primeiro momento, eu vou trocar algumas informações com vocês para a gente dar a dimensão do tamanho que é essa indústria do marketing de influência. E, inclusive, como eu sei que muitas vezes têm dúvidas de tanto a parte de bastidores das marcas, do trabalho, quanto do trabalho dos creators, a gente vai reservar um tempo aqui ao final da apresentação para que vocês possam interagir com a gente e fazer perguntas. Mas qual que é o ponto de partida aqui do trocador de slide? Para onde tenho que apontar, gente? Bom, vamos lá. Então, brasileiro ama rede social. Brasileiro, felizmente, aqui a gente já tem mais de 70% de penetração de internet e somos a 5ª maior população entre usuários de redes sociais, perfazendo aí 160 milhões de pessoas. Então, a gente, com evolução, e agora ainda mais com 5G, com cada vez mais um país de dimensões continentais, ainda com desafios ligados a questão de grana, de acesso, mas, ainda assim, a gente tem um país que tem mais celulares do que habitantes, e o brasileiro que gosta de participar do digital, gosta de estar nas plataformas sociais. Gente, alguém me ajuda só para não ficar aqui no... Para onde tenho que apontar? É para cá, tá. E quando a gente fala de brasileiros e redes sociais, o Brasil está invariavelmente, em qualquer avaliação de plataforma social, no pódio de quem mais consome, de quem mais passa tempo nessas plataformas. Então, esse aqui é um dado aí que está Filipinas, Nigéria e Brasil em terceiro, mas tem outros estudos que colocam o Brasil em segundo. O ponto é que brasileiro está na internet, está na rede social, e vocês vão ver aqui mais adiante com outros dados que está seguindo influenciadores digitais. E o marketing de influência ele virou mainstream. Então, quando eu falei que há 9 anos a gente entrou nesse segmento, nem existia esse termo influencer marketing, marketing de influência. A gente falava-se muito dos blogueiros, das blogueiras, e isso já era ligado ao mundo ao universo da moda, mas não existia a perspectiva de que isso, de fato, virasse uma indústria. Ainda tinha muita gente que questionava, até pessoas próximas da gente, tanto de mim quanto do outro Rafael, que é o fundador da Spark, junto comigo, que a gente estava trocando uma carreira segura para investir em um segmento que era vender post, que era apostar em blogueiros que não eram tão profissionalizados, que não tinha emissão de nota fiscal na época. Tudo era trabalhado de uma maneira pouco profissionalizada, e a gente chegou hoje num contexto que a palavra ou o termo, a disciplina marketing de influência, todo mundo acaba conhecendo, né, que está ligado à indústria de marketing, e que a gente até tem dados aqui sobre o quanto aumentaram as buscas por esse termo ao longo dos anos, comprovando que, de fato, não é mais uma disciplina marginal do marketing, e sim uma disciplina que está estratégica, que está participando de todas as decisões e pensamento dos CMOs e decisores. Esse é um gráfico. Também, outra questão é que o nosso mercado ele ainda não é 100% monitorado, não tem formas de você ter certeza de quanto de dinheiro está sendo investido, diferente do mercado das agências tradicionais de publicidade, que existe uma maneira de você avaliar o tamanho daquela agência pelo volume de compra de mídia que ela faz. O marketing de influência ele ainda tem muito dinheiro pulverizado. Ainda assim, estão aqui estudos que mostram, em nível mundial, a evolução que tem sido de investimento. A gente está falando hoje, em 2023, já de um mercado que supera os 30 bilhões de dólares, com projeção aí de continuar crescendo. Aqui no Brasil, o estudo que a gente teve do ano de 2021 e 2022, pelo SEMP, que é o órgão que regula a publicidade no Brasil, é que foram em torno de R$1,5 bilhão investidos para isso. Tá.
E a perspectiva segue de crescimento. Esse é um gráfico que tem um monte de coisa complicada aí, mas o ponto dele é que a gente tem hoje, aqui no Brasil, em média, 35% a 38% do volume de investimento das marcas voltados para o digital. O Brasil ainda tem mais de 40% a predominância de investimento em mídia televisiva, né? Somos um país de dimensões continentais, a TV ainda é o meio que realmente consegue alcançar o nosso país todo, mas o digital vem crescendo. Existem hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, já é uma curva invertida, tem mais dinheiro indo para o digital do que para a televisão, para os meios tradicionais, e quando o dinheiro vai para o digital, ele cai nas redes sociais, e quando cai nas redes sociais, a gente está falando dos veículos dentro das redes sociais, que são os influenciadores, que são as pessoas. Isso aqui é um gráfico comparativo que mostra o quanto ainda está desequilibrado o volume de investimento que as marcas fazem para o meio digital e o comportamento de consumo de meios das pessoas, né? A gente está hoje muito mais conectado, acredito que todos aqui vão passar o dia, de alguma maneira, acompanhando e consumindo conteúdo nos seus celulares, nas plataformas digitais, e, quando muito, vai chegar à noite em casa e ter 1 hora, no máximo, de assistir televisão. Em compensação, tem muito mais dinheiro lá na TV do que no digital aqui no Brasil. Então, esse é o ponto de atenção que a gente acredita que, em algum momento, o digital vai passar o investimento de televisão aqui no Brasil. E por que esse fenômeno dos influenciadores e das redes sociais ele tomou a proporção que a gente está falando aqui? 86% das empresas que responderam uma pesquisa sobre o trabalho com marketing de influência afirmaram que trabalhar com influenciadores traz um resultado que nenhum outro tipo de comunicação digital pode trazer. 71% deles, dessas pessoas que estão trabalhando no marketing, que estão trabalhando com as marcas, que estão decidindo para onde investir o seu dinheiro, afirmam que é uma disciplina muito importante em sua estratégia. E a gente tem casos hoje já de marcas que aí, ainda que no volume total, tem muitas marcas que estão dando mais dinheiro para a TV do que para o digital, tem marcas hoje que dedicam 100% da sua verba de comunicação para marketing de influência. Tamanha é a conexão e a importância dessa disciplina para o modelo de negócio daquela empresa. Isso acontece também porque a gente tem aqui mais um dado da Nielsen, que 65% das pessoas lembram mais da publicidade feita pelos influenciadores do que por anúncios tradicionais. Então, mais uma comprovação de que é uma maneira de se comunicar, uma maneira de construir marca muito mais eficaz dentro desse contexto de opções de mídia para atrair os seus consumidores. E qual foi o grande movimento que as redes sociais trouxeram? Na verdade, elas amplificaram vozes, porque, se a gente pensar nos meios tradicionais, a gente estava muito refém de um monólogo e de poucos, né? Então, um monólogo porque as pessoas falam, você não tem a opção de dialogar de volta, salvo lá na sua casa, você brigar com a televisão, com o rádio, com a revista. E para poucos, para aqueles que tinham a chance de ter um microfone na mão, de estar numa emissora, de estar numa revista, ser um editor. E quando a rede social ela aparece, toma essa projeção e toma essa penetração, ela permite que qualquer um de nós aqui nos tornemos um produtor de comunicação, e, ao produzir comunicação e isso ter algum tipo de conexão com uma audiência, você vira um veículo de comunicação. Então, isso foi um movimento que proporcionou esse surgimento dos chamados influencers, porque é uma conexão de pessoas para pessoas. Quem está em rede social não está lá para seguir marca, está lá para se conectar com os amigos, com os colegas, para pegar informações de assuntos que se interessa, pesquisar coisas, sua viagem, e não necessariamente para ver a mensagem de marca. E é nesse contexto que as pessoas se tornaram esses importantes veículos de comunicação, porque hoje está descentralizado esse domínio da informação. Então, se a gente teve em algum momento aí TV, rádio, cinema, os meios tradicionais dominando a narrativa, hoje vejam aqui a infinidade de maneiras que a gente tem de construir comunicação. Então, se antes as marcas contavam suas histórias para as pessoas, hoje são pessoas contando histórias das marcas para outras pessoas. E esse é um movimento, isso aqui é uma foto que ficou icônica no Oscar já há bastante tempo, que foi quando tomou uma proporção grande do impacto que tem a construção de conteúdo, de branded content. Isso foi uma selfie que fizeram usando o celular Samsung, que era patrocinador do Oscar, e que gerou uma repercussão e uma mídia espontânea muito maior do que o valor investido no patrocínio lá do evento, porque quando que você juntaria numa campanha publicitária
toda essa turma aí dos cachês milionários para fazer uma foto. E aqui já começa aquela história de entender que você não domina no marketing de influência, para que tenha sucesso, não domina toda a estética. Com certeza, se a Samsung estivesse brifando essa campanha, a luz era diferente, o posicionamento era outro, ali atrás da Ellen DeGeneres, mas não está aparecendo muito, a Meryl Streep, põe ela um pouco mais para a direita e para a esquerda. Então, tem um fator aí de você estar mais aberto a uma comunicação mais orgânica. E o Brasil é o país da influência. A gente tem, aí recente, foi capa de jornal, essa headline aí até bem chamativa, de que a gente tem mais influenciadores do que dentistas e engenheiros civis, porque no Brasil são mais de 10,5 milhões de pessoas com mais de 1.000 seguidores nas redes sociais e que se auto-intitulam influenciadores digitais. Então, claro que dentro dessa população aí de 10 milhões e meio de pessoas, não são todas elas que estão vivendo de marketing de influência, vivendo do seu conteúdo, mas é um número que demonstra o tamanho desse negócio aqui no Brasil. E aqui um estudo global que fala sobre o quanto as pessoas confirmam serem influenciadas, confirmam comprar algo a partir da indicação de um influenciador. E o Brasil, que ficou por 2 anos em segundo colocado, há 2 anos assumiu a primeira colocação, à frente da Índia, da China, que a China que é muito forte com criadores de conteúdo, com live commerce, mas aqui está uma comprovação do quanto realmente isso gira ponteiro, o quanto no Brasil o marketing de influência se tornou algo estratégico. E como ponto de partida aqui, para a gente ter uma definição comum, o que a gente considera um influenciador digital? É um produtor de conteúdo, através dos meios digitais, que construiu uma audiência ao seu redor com confiança o suficiente dessa audiência para impactar suas decisões. Então, ele é o meio e a mensagem. Ele tem uma audiência, que mais adiante eu vou falar para vocês, que a gente entende como uma comunidade. E ele nutre essa comunidade a partir do conteúdo que ele está criando. E vamos lembrar que o influenciador ele começa do zero. Ele começa com 0 seguidores. Mesmo aqueles que construíram um conhecimento nos meios tradicionais, estava na novela, está na televisão, ele pode ter mais facilidade de atrair audiência quando ele vai para a rede social. Mas se ele não produzir conteúdo, se ele não der algo de interesse, ele não vai ter seguidor. Então, é como a gente pensar num programa de TV que começa com 0 de audiência. Hoje em dia, isso é muito difícil, porque a televisão já está com um modelo aí de pessoas assistindo, etc., mas nas redes sociais, não. A pessoa abre seu perfil lá com 0 seguidores e aí cabe a ela conseguir construir e engajar as pessoas. Quando a gente já é o 3º ano que a gente faz uma pesquisa aqui para ver realmente sobre o negócio do marketing de influência e as pessoas, é chamada O Post é Pago, e aí, no sentido de entender como que as pessoas reagem ao saber que estão expostas a um conteúdo que foi pago por uma marca para aquela pessoa produzir. E a gente tem aí, quando a gente dá uma definição do que é um influenciador digital para os respondentes, 66% deles confirmando que seguem aquele perfil de pessoa, né, um influenciador digital, 23% dizendo que não e 11% que não sabem. Então, a gente pode dizer aí que quase 7 em cada 10 pessoas que estão participativas em pelo menos 2 redes sociais diariamente seguem influenciadores. E quem são essas pessoas que seguem os influenciadores? O primeiro dado aqui é que não tem um nicho específico. Não é que são jovens que estão numa região específica, numa classe econômica, numa geração. A gente vai ver aqui que o único dado que está abaixo de 50% de respondentes que seguem aí é a geração mais madura, de 57 mais anos, mas tem uma predominância ali de mulheres e, no Nordeste, de respondentes que, sim, seguem influenciadores, mas, repito, todas as quebras aqui, exceção de 57 anos e mais, estão acima de 50%, ou seja, na maior parte das vezes, seguem influenciadores. E por que eles seguem os influenciadores? Primeiro ponto, obviamente, é de conexão com os assuntos produzidos, então, eles abordam assuntos do meu interesse, então é importante ter algum tipo de motivo de eu estar próximo daquele influenciador, mas o segundo já é um item de negócio. As opiniões e recomendações de produtos e serviços que eles dão. Então, o mito que se teve muitas vezes de que as pessoas estão seguindo influenciadores e eles não gostam quando tem publicidade, quando tem marcas expostas, ele não é verdade. Ele está aqui provado, é o 3º ano que sai em segundo lugar nessa ordem a questão das pessoas esperarem
a partir dos influenciadores, dos creators, essa indicação de produtos. É um novo contexto de consumo, é um novo contexto de comunicação. E aí, outro dado importante que tem esse mito é que o número de seguidores não empresta credibilidade. Então, a pergunta que a gente fez era qual o número o quanto você presta atenção no número de seguidores para avalizar que aquele criador de conteúdo ele tem endosso, ele tem autoridade sobre o que ele está falando. E a resposta é que mais da metade diz que não é um item que eles levam em conta. Ou seja, o que é levado em conta? O quanto você percebe naquele criador de conteúdo que ele tem, de fato, de conhecimento, de autoridade para falar daquele tema. E mesmo para aqueles que citaram aí a barrinha azul e verde, que eles citam que é importante ou muito importante o número de seguidores, a gente falou, tá bom, mas qual que é um número que vocês imaginam? O que é um número cabalístico aí para dizer que se ele tem acima de X mil seguidores, ele realmente é alguém importante? Vejam que não tem. 55% diz que depende do assunto que ele trata. E muitas vezes eu uso como exemplo que o Drauzio Varela, ele, não lembro se ele está mais em rede social, mas ele pode ter 100 mil seguidores, e vocês concordam comigo que ele tem muito mais autoridade para falar do tema de saúde do que qualquer outro influenciador, do que um personal trainer que tem 5 milhões de seguidores, porque o Drauzio é um médico reconhecido, então o número de seguidores, nesse caso, não é o que vai definir o grau de credibilidade daquele influenciador. Os tipos de conteúdo que as pessoas estão dispostas a consumir hoje e buscando, eles estão aí um reflexo da realidade, né? Não temos tempo, tem muito conteúdo, tem muita coisa sendo criada, então a preferência é pelos vídeos curtos, pelos stories, pelas threads com textos curtos. Então a gente está num momento realmente de saber se aquele conteúdo ele deve ser um snack content, que a gente fala, conteúdo de consumo rápido, ou um conteúdo mais longo, e aí tem outras maneiras da gente buscar engajar as pessoas. Uma outra questão que a gente coloca é o quanto que, ao saber que existiu uma relação paga para aquele influenciador, isso pode tirar a confiança ou do influenciador ou da marca, e aí o resultado foi o mesmo, 72% das pessoas discordam que isso acontece. Portanto, de novo, o mito de que as pessoas não confiam nas marcas que estão pagando influenciadores para anunciar alguma coisa, ele não existe. O que acontece muitas vezes é que conteúdo mal produzido entre influenciador e marca, que não leva em conta a narrativa daquela plataforma, que não leva em conta a linguagem daquele influenciador, é isso que faz com que as pessoas não queiram ver publicidade. E se a gente trouxer para um mundo de uma geração, que acho que quase todos aqui, da televisão, o merchandising, como ele mudou hoje, quando a gente vê novela, né, há uns 10 anos, 15, tinha aquela interrupção que o personagem falava, agora eu vou parar para abrir a minha conta aqui no banco para fazer uma transação. Isso era claramente uma interrupção, que não tinha nada a ver com a narrativa, com a linha daquele personagem. E está muito diferente hoje, quando você começa a ter personagens na novela que trabalham em determinada loja, e aquilo faz parte da narrativa, é construído junto com o autor da novela. Então, isso vem muito por essa percepção de que o conteúdo é o que engaja. A marca tem que entrar naquela narrativa e não a narrativa se adequar à necessidade da marca. E o principal, e acho que o grande motivo da gente conseguir estar abrindo aí o 10º ano da nossa empresa, é que, graças a Deus, o influenciador gira ponteiro. Então, nessa pesquisa aqui, mais de quase 7 entre 10 pessoas afirmam que sim, já compraram alguma coisa ou visitaram algum estabelecimento que eles viram indicado ou divulgado por um influenciador ou por um criador de conteúdo digital. E, mais do que isso, o influenciador vende de tudo. A gente também, nessa trajetória aí de tempo acompanhando essa disciplina, em alguns momentos existiam nichos que não eram abordados, existiam categorias que não eram ativadas. Influenciador, de fato, não era para tudo. E hoje a gente vê e comprova que, claro que tem alguns itens que são mais fortes e participam mais, e aí eu destaquei aqui moda e acessórios como sendo o terceiro. Então, se a gente tirar aí como primeiro produto que eles mais venderam, sendo itens de menor ticket, né, vamos dizer, então, séries, filmes, novelas, programa de TV, né, alguma compra no streaming, os dois aí do pódio são produtos de beleza, moda e acessórios. Então, reafirmando essa afirmação, reafirmando a afirmação, né, mas recolocando aqui o quanto que o marketing de influência ele faz parte dessa indústria
que vocês vão passar aqui os 3 dias imersos e que a gente tem acompanhado bastante. E como é que ele entra nessa jornada de busca ou compra? A gente vê hoje que as pessoas, quando estão buscando conhecer um novo lugar ou contratar um serviço, as fontes de busca delas, elas são prioritariamente online. Então, eles estão pesquisando no Google, eles estão vendo a rede social da marca, eles estão consultando o site da marca, eles estão olhando a rede social com influenciadores, e muito pouco em meios offline. Daí a importância das marcas estarem bem posicionadas no universo digital. E agora eu vou entrar aqui indo para a parte final da apresentação, para que a Vivi possa também debater com a gente, alguns movimentos que devem estar no radar e no plano estratégico de quem está trabalhando com, seja marca ou seja criador de conteúdo. Então, o primeiro deles é que a gente fala hoje que é menos influenciador, naquele sentido que ficou um pouco até pejorativo muitas vezes, que influenciador é aquela pessoa que abre o celular, faz selfie de manhã, de tarde, de noite, para mostrar como é que é a rotina dele, e muito mais para entender que é sobre um criador. Porque a influência, ela não é o ponto de partida. Ninguém abre um perfil de Instagram, de TikTok, no Twitter, né, agora no X, para dizer, vou começar a influenciar as pessoas. Ou mesmo na nossa vida pessoal, você influencia a partir do que você construiu como repertório, como percepção. Se você é uma pessoa que viaja muito e os seus amigos enxergam em você uma pessoa que conhece de viagens, aí sim você pode ser um influenciador da decisão do próximo destino que aquela pessoa vai nas férias dela. Salvo essa percepção, você não vai influenciar ninguém. E na rede social é da mesma maneira. Então, a influência ela é uma consequência a partir da produção de conteúdo, e aí ficou famoso esse tweet de 2020, em que tinha muita gente querendo ser relevante, querendo ser influenciador antes de ser relevante. Então, o primeiro ponto é você ter relevância naquele tema, naquela produção de conteúdo que você está buscando abordar, para aí, a partir disso, você ser percebido como um influenciador para a tomada de decisões. Aqui mais um exemplo de quem fala que é produtor de conteúdo, e esse é o que você encontra no perfil da pessoa. E isso aqui é um comercial, não vou conseguir passar, porque a gente não está no modelo aqui de apresentação, está um PDF, mas, para quem não lembra, a Sadia veiculou recentemente uma campanha com a... Como é que chama que participou do Big Brother? Sempre esqueço o nome dela. Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas com uma influenciadora que tem mais de 8 milhões de seguidores, e a brincadeira é que ela estava comprando presunto no supermercado, e a hora que ela chega, ela é reconhecida pelo cortador de presunto lá, pelo trabalhador. Oi? A Camila De Lucas, isso. E aí ela é reconhecida e fala assim, você não é a Camila? Sim, sou, etc. Ela fala, e qual presunto eu levo hoje? E aí, enfim, ele dá todo o argumento do porquê levar o presunto Sadia. Ele não tinha nenhum seguidor. Então, é sobre autoridade percebida. Ele influenciou a compra dela, que é uma grande influenciadora, porque ela entende que quem conhece de frios, embutidos, quem está o dia inteiro lá lidando com isso, é ele, ainda que ela tenha uma audiência gigantesca de pessoas na rede social dela. Então, como eu falei anteriormente, é sobre entender que é um líder falando com a sua comunidade, não é mais aquela relação de fã e ídolo. Então, tem muita celebridade, vamos dizer, nas redes sociais, que tem, de fato, milhões de seguidores. Mas o quanto que aquilo é uma comunidade, o quanto que tem diálogo, o quanto que tem engajamento, e o quanto que ali ainda não é uma relação de fã com o ídolo, onde o que a gente vê funcionar nas redes sociais é quando tem uma percepção do líder para uma comunidade. E não é líder num sentido imponente, é líder no sentido de quem está liderando a narrativa, a fala, abrindo espaço para debater um tema. É sobre ter lastro e repertório e, a partir disso, gerar engajamento. E quando a gente fala de micro-influenciadores, também eu gosto de colocar que ficou... Muito se falou sobre micro-influenciadores, macro, top, e tem que fazer uma distinção que, muitas vezes, essa terminologia de micro, ela pode dar só a noção de poder de alcance. Então, quando a gente fala da revista Trip, ela não é uma micro-revista, ela é uma revista nichada, que tem uma narrativa própria e que a tiragem dela é menor do que a Veja, por exemplo, que é uma revista que tem um outro perfil editorial. E convencionou-se falar que micro-influenciadores são esses que não têm, muito poder de influência, que são aqueles de dia a dia. Não é. Então, gostaria de quebrar também essa percepção e que a gente consiga distinguir quando falar de poder de alcance e quando falar de perfil de influenciador. O segundo ponto é que hoje é muito mais sobre conteúdo
e não mais aí a brincadeira do hashtag publi, porque a gente está buscando construir o que a gente chama de scroll stopping content, né? Na publicidade tem o termo, o stopping power, que você está folheando a revista, o que iria te chamar a atenção para você parar e ver aquele anúncio. Quando a gente fala de rede social, a gente está falando que você está todo mundo lá rodando o dedinho. Tem estudos que falam que a gente roda aí a altura da torre da Estátua da Liberdade por dia de tanto conteúdo. Então, realmente, tem que ser alguma coisa chamativa lá para que a gente pare e preste atenção. Então, por isso que é muito mais social, quando a gente fala de social media, no sentido de engajar, conversar, interagir, socializar, e muito menos mídia, de interromper, anunciar, veicular, que é o formato tradicional que a gente entende aí nos veículos de comunicação. Produzo conteúdo, vou para o break, dou mensagem publicitária e volto para o conteúdo. Hoje em dia, nas redes sociais, isso tem que estar integrado. E todo conteúdo com influenciador, ele é merchandising, né? Eu falei aqui um pouquinho adiante sobre como é isso. E por que ele é merchandising? Porque não tem uma dissociação do influenciador para a mensagem. Ele está vestindo a mensagem quando a gente fala de moda, ele está comendo a mensagem se ele está falando de um produto alimentício. E aí o que vai distinguir a percepção das pessoas, se aquilo é um conteúdo ou é uma publicidade que poderia estar numa revista, é o processo criativo. E aí é importante lembrar que, quando a gente faz campanha enquanto marca, está um pouquinho escuro aí, mas é um set de filmagem aqui, de produção, e acho que muitos de vocês passam por isso aqui, se for produzir catálogo, TV, a gente controla tudo, a luz, tem tratamento de imagem, tem a fala, tem a cor da roupa, o Pantone, a combinação, enfim, está tudo sob controle, mas não tem espaço para aquele creator trazer os inputs dele, e está tudo certo, porque tem muitas vezes que é isso que a gente precisa como marca. E quando a gente faz campanha com influenciador, muitas vezes é essa dinâmica. Ele está na casa dele, a câmera está num tripé, ele mesmo edita, ele roteiriza, ele escolhe a roupa se você não disser para ele qual roupa ele tem que estar. Ele não sabe que o color code da sua marca é vermelho, então ele não pode usar um boné azul. Bom, ele não sabe nem se ele pode usar boné, se ele pode sorrir. Então, o processo de produção, e daí que também tem importância as empresas como a nossa, que ajudam as marcas a fazer essa conexão com os influenciadores, é isso que vai ditar o produto final. Então, a gente também vê muita gente reclamando que o influenciador não seguiu o que eu pedi, não saiu do jeito certo. Vamos olhar para o processo, porque o influenciador ele é bom para criar conteúdo para a audiência dele, ele entende da audiência dele, ele não entende da marca, dos objetivos de negócio da marca, até que a gente envolva ele nesse universo. E também é importante distinguir quando que eu quero colocar a marca no canal do influenciador. Então, eu estou indo para a casa dele, e aí a minha casa, minhas regras quase, né? Então, entender que ele manja, ele sabe da narrativa, de como a audiência dele responde, de como aquela rede social performa, como é que o algoritmo ajuda ou prejudica ele. É diferente quando eu trago um influenciador para o canal da marca, que aí realmente eu posso ter mais controle e usar ele de outra maneira, que não tão aberta e solta como seria no canal dele. E nem todo influenciador, né, lembra que a gente falou aqui de 10,5 milhões de pessoas se dizendo influenciadores, nem todos eles conseguem ser criadores. E o que eu quero dizer com isso? Muitas marcas também esperam um input criativo daquele influenciador contratado e tem que avaliar se ele tem capacidade para isso, porque às vezes ele é bom para fazer selfie todo dia, porque está mostrando o batom que coloca, mas quando você pede para ele sair daquele modelo, ele não está necessariamente capacitado. O que a gente vê hoje, que realmente quem consegue crescer nas redes sociais, quem consegue angariar mais contratos, quem consegue entregar mais resultado, são aqueles que estão muito mais próximos de serem criadores do que de meramente fazer o tradicional, que é posar com o produto e expor isso para a sua audiência. Aqui, eu também não vou conseguir passar o vídeo, mas é um exemplo. O Vitor Fernando ele é um influenciador que cresceu, tem aí milhões de seguidores. Ele ficou famoso por usar um filtro do Snapchat que mudava a voz, ficava uma voz engraçada. E aí, à esquerda, tem uma publicidade que pediu para ele fazer no modelo Vitor Fernando Pessoa. Vocês veem ali embaixo, teve menos 4,1 vezes de engajamento do que o tradicional. E à direita, uma marca, foi Hotéis.com, ali à esquerda foi Icebreakers, que é uma balinha, um chiclete. À direita, Hotéis.com, que deixou que ele criasse da maneira que ele está acostumado a criar. E vocês veem ali que ele deu 1,6 vezes mais engajamento do que o conteúdo orgânico dele. Isso é comparado com o que ele entrega normalmente.
Então, mesmo inserindo marca no conteúdo, ele conseguiu performar melhor do que quando ele não está colocando marca, porque ele respeitou a narrativa dele e a marca deu essa liberdade para ele, controlando o que é possível e é importante controlar de mensagem, mas dando espaço para ele exercer a criatividade dele. Terceiro ponto, que eu acho que isso também é bastante importante aqui para falar desse segmento, é o influenciador, né, o creator, cada vez mais se colocando como empreendedor. Por que isso acontece? Isso aqui é um estudo também, que você tem aí quase 70% da fonte de renda dos influenciadores vindo da colaboração com marcas. E o que acontece? Isso acaba, às vezes, até sendo um modelo passivo, porque, por mais que você tenha uma força comercial, que você vá ao mercado buscar parcerias, você está sujeito às marcas quererem trabalhar com você, você está sujeito a estar adequado para aquele momento da marca, ser o perfil que a marca está buscando, e você tem menos controle de como gerar renda. Então, por isso que os creators passaram a olhar outras fontes de obter renda, e uma delas é a de criar os seus próprios negócios. Nos Estados Unidos, cresceu em 39% o número de criadores de conteúdo que começaram seu próprio negócio nos últimos anos. A gente tem, enfim, aqui matérias que saíram no Brasil, né, do quanto hoje eles estão monetizando a sua audiência de maneiras diferentes. A Virgínia Fonseca está muito famosa hoje em dia pelo que ela gera de negócios em um dia de vendas que ela faz. E aqui só alguns exemplos de criadoras de conteúdo que abriram seus próprios negócios, aí marcas ligadas à beleza, a Heleninha Bordon, a Camila Coutinho e a Bruna Tavares, que tem loja, inclusive, na Oscar Freire e que criou uma loja instagramável. Um outro modelo que tem acontecido é a troca de Media for Equities, onde a marca ela não está disposta, naquele momento, ou não está disposta ou não tem ainda o bolso suficiente para desembolsar um cachê grande para aquela influenciadora ou para aquele talento, mas está disposta, então, a colocar ele junto para participar do resultado, e aí que a gente chama de troca de Media for Equities, porque eu te dou equities, eu te faço participar do meu negócio em troca de você me dar exposição e participar como garota propaganda, ou mesmo a Anitta, que ela não só é garota propaganda, como entra no conselho das empresas. Quarto ponto, os influenciadores enquanto comerciantes, né, aí um texto falando que a próxima fronteira é que eles tenham os seus próprios canais de venda ao vivo, os seus próprios canais de comércio. A gente tem aí o dado que, durante a pandemia, a participação do e-commerce, do faturamento do comércio varejista, ele passou de 9% para 21%, o Brasil liderando aí entre os maiores crescimentos de compra online. O fenômeno do live shopping, isso é o motor na China, das plataformas sociais, essa questão do live shopping. Isso envolve muita coisa, porque é também sobre hábitos culturais, é também sobre as plataformas estarem preparadas para isso, mas o ponto é que não está mais restrito à China. Isso já cruzou as fronteiras. Os Estados Unidos está avançando muito esse ano no live shopping junto a influenciadores, e aqui no Brasil acabou que está demorando um pouquinho, porque o TikTok, que é o grande plataforma que fomenta isso, eles focaram nos Estados Unidos esse ano, eles tiveram problemas lá no começo do ano de eventualmente terem que sair do país, etc. E isso atrasou um pouco aqui no Brasil, mas para 2024, primeiro semestre, é o foco que eles têm de realmente avançar, porque a gente depende das plataformas estarem preparadas para o live shopping acontecer. O live shopping não é abrir uma live, ficar mostrando o produto e falar agora vai lá no site, ou agora vai lá na loja. O live shopping é o que a gente conhece aqui do Shoptime. Liga agora, você está me assistindo, liga e compra. Ou seja, o malho de venda ele é eficaz para a conversão naquele momento. Então, a gente depende aí de que as plataformas sociais elas têm o botão de compra, o carrinho de compra, e isso o TikTok já tem, nos Estados Unidos, está trazendo para o Brasil com mais força. Então, a gente acredita que é lá que vai acontecer muito desse fenômeno do live shopping. Aqui, comparativo aí de China com os Estados Unidos, ainda que esse ano os Estados Unidos projetou chegar a 25 bi nesse formato. Os varejistas aqui no Brasil aderindo a esse modelo. E aqui, mais um dado de pesquisa, que 52% das pessoas sabem o que é uma live. O local que elas preferem consumir esse conteúdo é Instagram, em segundo lugar no YouTube. E vejam que muitas das lives que hoje em dia são famosas e viram aí headline de jornal, são as lives de YouTube.
em que você tem no máximo lá um QR Code, então você tem um risco do bounce, como a gente fala no digital, que é entre a pessoa ter desejo, ir para o site da marca, e aí já se perdeu, já viu outra coisa, outra notícia. Então, daí a importância de estar tudo concentrado, é o closed loop que a gente fala dentro de uma plataforma, e 43% das pessoas afirmando que comprariam através de uma live commerce, ou seja, existe um conhecimento e uma abertura das pessoas para isso. Esse gráfico aqui do lado esquerdo, ele coloca aí que mais de 50% das pessoas afirmando que enquanto elas estavam consumindo conteúdo no Facebook, e entenda-se Facebook como uma plataforma, o Meta hoje, que a gente fala, né, o Facebook azul e o Instagram, e eles acabaram consumindo algum produto, ou seja, a compra por impulso. E aqui uma outra coisa que impactou o formato das lojas, no momento em que passa a entender que a loja física ela é também um espaço para fazer vendas digitais, as lojas passam a ter uma produção, aí, né, uma cenografia propícia para que isso aconteça. Então, aqui são 3 exemplos. Esse aqui da esquerda, em que é uma loja de maquiagem, que as pessoas chegam e vão ver lá os vendedores demonstrando os produtos, mas também com uma câmera, né, algumas ali, fazendo uma transmissão ao vivo para pessoas. Ou seja, eles impactam quem está na loja e quem está no digital, e isso foi uma reforma que a loja passou para poder acontecer. E quando eu falo que live shopping é um nome bonito, mas não é nada diferente do que a gente tem hoje, né? Isso aqui é um exemplo do Shoptime, que está lá a demonstração de produto, está lá o preço, está lá a promoção, está o telefone na tela para você ligar, você tem uma pessoa falando do produto, demonstrando o produto. Então, é isso que acontece no live shopping nas redes sociais, mas de uma maneira moderna, vamos dizer, porque não está na televisão e está na plataforma social. E aí, por último, aqui, falando mais especificamente sobre moda nas redes sociais, a gente tem lá na Spark uma plataforma chamada Tagger, que a gente, inclusive, é uma plataforma americana, é uma das principais, uma das mais premiadas no mundo para extração de dados e trabalho de marketing de influência. E a gente representa a Tagger aqui no Brasil, somos o segundo maior mercado, só perdendo para a Matriz lá nos Estados Unidos. A gente está com um stand aqui, então, para quem também tiver interesse de conhecer um ferramental para apoiar o trabalho, convido vocês, que a gente tem uma equipe lá. E isso aqui são alguns dados que a gente extraiu de lá sobre a categoria de moda. Então, só nesse ano, né, até aí fechamento de setembro, foram quase 48 milhões de postagens, que tiveram 101 bilhões de interações, 415 bilhões de visualizações, uma média de engajamento de 4,28%, que é mais alto do que o normal. O engajamento gira em torno de 3%. É baixo, mas é porque tem muito conteúdo, e engajamento é sobre o quanto as pessoas que tiveram acesso àquele conteúdo demonstraram alguma interação. E aí, as principais hashtags usadas nessa categoria são fashion, style, outfit of the day, né, OOTD, moda, love, outfit, fashion style, fashion blogger. Então, alguns exemplos de insights que são possíveis tirar pela plataforma. E quem foram as pessoas mais impactadas com esses conteúdos. Está aí a quebra por faixa etária e por gênero. Então, de fato, mulheres, e o que eu acredito que é o target também principal, aí, prioritário de 21 a 34 anos, foram os que mais foram impactados. Então, só alguns dados bem pincelados aqui sobre como a gente pode pegar a informação e usar isso a favor de produção de estratégias. Aqui também tinha mais um vídeo, que esse era mais legal, infelizmente não vou conseguir mostrar, mas aí a Vivi vai conseguir trazer isso ao vivo para a gente, mas que é quase dizer que hoje as blogueiras de moda são a Vogue da era digital, as Vogues. Então, enquanto a gente tem para produzir um ensaio, toda uma estrutura, toda uma redação, a gente tem aqui à direita um vídeo que eu não vou conseguir passar, mas que é da Mônica Salgado, que foi, inclusive, editora da Vogue e da Glamour, fazendo um look do dia aí, em que ela põe uma câmera fixa, põe uma música e mostra o look dela do dia. Então, quase que produziu sozinha aí o conteúdo, enquanto a gente sabe o custo e a demanda que tem para produzir um ensaio, um catálogo, e não estou dizendo que não deva continuar acontecendo isso, é muito importante sim. Eu não tenho um discurso de uma disciplina matar a outra, mas sim de complementar e a gente entender como é que a gente divide a pizza aí de grana enquanto gestores de marcas para a comunicação. Bom, então, isso tudo posto, eu vou chamar a Vivi aqui para a gente fazer um papo e vou abrir para vocês também fazerem perguntas. A Vivi é criadora de conteúdo.
Eu vou deixar que ela se apresente, que vai fazer melhor do que eu. Obrigado, Vivi. Bom dia, bom dia. Eu sou a Vivi Nascimento, feliz que eu estou vendo uma cliente ali de muitos anos. Eu trabalho como modelo há quase 12 anos. E nos últimos 3 anos eu vi claramente essa transição da forma de comunicação e da forma de marketing das empresas. Eu já trabalhei com C&A, Marisa, enfim, grandes players do mercado. E essa forma diferente de se comunicar que a gente está agora. Eu sempre amei comunicação, então eu consegui me adaptar muito bem a esse novo formato, porque eu gosto da troca, eu gosto de mostrar como é feito todo esse processo, que muitas vezes as pessoas não conhecem, o quão trabalhoso toda a parte criativa, toda a parte de suor, que são horas a fio. Então, eu tenho muito respeito por cada peça, muito respeito pelo trabalho da moda mesmo. A moda, para mim, transformou a minha vida e trouxe oportunidades para mim que eu jamais poderia imaginar que eu viveria. Então, eu consumo coisas internacionais, mas eu levanto a bandeira da nossa moda, do nosso mercado, porque a gente faz muita coisa de qualidade. E cada vez mais eu quero que muitas vidas sejam transformadas a partir desse setor, ainda mais o setor que emprega, é o segundo mercado que mais emprega mulheres. Então, eu quero cada vez mais que as nossas vidas sejam transformadas. Legal. E, bom, gente, a Vivi é fora da curva, tá? Porque ela, além de modelo, influencer, ela é uma comunicadora de mão cheia, então a gente tem sorte aqui de estar com ela no palco. Mas a gente estava conversando até um pouco antes sobre, nessa trajetória dos 12 anos, como é que é esse equilíbrio de você fazer publicidade e fashion, e o equilíbrio de fazer o meio tradicional, que a gente chama, que são os shootings, o catálogo, e até as marcas passarem a entender que o shooting é só parte da sua entrega e estão muito mais interessados em como é que isso toma uma extensão nas suas redes sociais. Inicialmente, eu conseguia fazer, né? É bem equilibrado as duas coisas. Mas hoje eu sinto uma diferença, porque, como modelo, eu visto uma capa da marca. Hoje eu falo muito mais sobre a minha opinião e sobre o que eu, de fato, acredito. Então, tenho trabalhado muito mais com a forma de comunicação nas redes sociais do que feito só o catálogo em si. E eu prefiro, porque eu acho que quando você faz uma campanha, você cria o desejo, né, nas pessoas, mas trabalhar com a comunicação na rede social, você cria conexões. E a conexão é a base do ser humano. A gente gosta de se conectar. É como se a gente estivesse conversando com uma amiga num happy hour. Então, eu acho que a rede social é isso. Eu acho que é você conseguir se conectar com as pessoas e conseguir fazer essa venda de uma forma muito mais simples. Parece ser simples, né? Mas de uma forma real. E você acaba virando uma advogada da marca, uma ombudsman, de receber as pessoas na sua DM perguntando: você postou uma sandália ontem, é confortável mesmo? Tem outras cores? Super, super. As pessoas questionam muito, e eu acho que, estava conversando com a Cíntia sobre isso, a importância a gente tem 10 milhões aí de criadores de conteúdo no mercado, a importância para as marcas de saberem escolher exatamente com quem você trabalha, porque o valor da marca ele tem que estar muito compatível com o valor do criador, porque aí você evita qualquer tipo de resquício para a sua marca. Então, eu tenho algumas marcas que eu fecho contratos anuais, e eu falo dessas marcas sem precisar de pagamento, porque eu amo o produto que é feito. Eu gosto da qualidade do material, eu uso, de fato, na minha vida. Então, é uma coisa que é fluida. É isso que eu ia perguntar. Assim, qual é o modelo de contrato, que eu acho que é legal a gente contar para as pessoas aqui, como que funciona essa relação com as marcas, se são os contratos mais pontuais, médio prazo, longo prazo, o que tem nesses contratos de modelo de entrega, como é que é a sua relação com a marca, de conhecer o produto, de indicar e falar: isso aqui fica bem em mim, isso aqui não? Normalmente, eu fecho contratos anuais. E eu
quando a gente fala de contrato anual, o porquê de não uma coisa pontual, porque não tem como você ser imediatista nesse processo, assim como uma roupa tem vários processos. Esse processo da comunicação e da venda, ela precisa ser uma construção, como você constrói um prédio, ela tem que ser feita em etapas, né? Então, quando você faz um trabalho de uma construção de um contrato de 6 meses a 1 ano, você consegue ir construindo isso com com as pessoas que te seguem, com as pessoas que estão ao seu redor, porque a gente fala no online, mas é muito também no offline, né? Quem você encontra ali no seu dia a dia. Então, você fazer isso de uma forma contínua é muito mais sólido, né? Não tem é muito mais contínuo. É porque você fomenta a relação com a marca, né? Sim. A comunidade, como eu falei, os seus seguidores, eles entendem que, de fato, aquela marca faz parte do seu dia a dia. Acho que é interessante porque a gente está falando de moda, mas você já furou a bolha, né? Você é modelo, mas você trabalha com outras categorias. Sim. Faço produtos de casa, variados, assim, bebidas também. Cabelo, que eu amo. E sobre a produção de conteúdo, que eu falei, né? Você, para falar da sandália, você não simplesmente, da Paula Torres, que você fez, o último post que você fez, você não simplesmente posou para uma foto mostrando o produto, o que poderia ser algo que talvez um fotógrafo profissional entregaria... Sim, que é uma foto de campanha. Com mais qualidade, é uma foto de campanha. Você optou por botar a sandália no pé e produzir um conteúdo... Eu acredito muito na experiência, né? É lógico que um sapato confortável é bom, uma roupa bonita é boa, mas você usa tudo isso para viver experiências na sua vida. Então, eu fiz esse vídeo pensando na ideia de estou vivendo uma experiência muito boa. Conta o que foi o vídeo. Eu fui no Italy e mostrei todo o processo de ir no Italy. O Italy é delicioso. Eu gosto de passar horas lá, vendo macarrões, comendo, tomando vinho, então é tudo muito gostoso. Então, a ideia principal eu escolhi viver uma experiência muito gostosa e escolhi usar o sapato da Paula Torres. Então, não é uma venda direta, é vender uma experiência. Eu escolhi usar aquele produto numa experiência na minha vida. Legal. E acho que até você trouxe só um ponto que eu ia falar na apresentação, eu acabei pulando, mas que quando a gente fala de influencer commerce, também existem... Hoje está mais simples, não é só fazer o live shopping, não tem pirotecnia, mas o simples fato da influenciadora e dar uma volta com a sandália, postar um link lá de acesso ao site, ou direto acesso à compra, ela já está impulsionando as compras. As plataformas estão cada vez mais se desenvolvendo para apoiar a transação por dentro da plataforma. Então, você consegue comprar produto hoje via DM, ou os grupos de WhatsApp. Então, só para fazer um adendo aqui do quanto, de fato, a gente consegue atrelar a exposição do produto com a conversão em vendas a partir dos influenciadores e das plataformas sociais. E o que você pode falar para as marcas também, como a visão de quem está recebendo o produto, recebendo um briefing para criar, se você pudesse, e você pode aqui, dar algumas dicas do que você enxerga como boas práticas. Eu acredito inicialmente nessa questão dos valores. Eu acho que você precisa procurar influenciadores que se adequam ao valor da sua empresa. E confiar. Eu acho que você tem que confiar. Se você decidiu que aquela pessoa tem valores compatíveis com você, confiar no trabalho que vai ser desenvolvido e fazer um trabalho a longo prazo, não imediatista. Porque é claro que todo mundo quer vender. A gente quer vender... Mas, quando se fala de marca, não é imediatista. A gente tem que fazer uma construção a longo prazo para que isso seja sólido. Você tem equipe para te ajudar a produzir o conteúdo? Eu tenho uma assistente pessoal, mas também faço parte do time F-Hits, que me ajuda bastante. Mas eu gosto de fazer a parte de edição porque eu acho que fica mais com a minha identidade. Eu gosto de trazer, de fato, o que eu acredito, né? Então... Aquela foto que eu mostrei não é mentira, então, né? Não. Não. E que tipo de métrica você olha? Como que você consegue guiar o seu trabalho de uma maneira técnica e, ao mesmo tempo, até conseguir voltar com insights, com informações para o seu contratante? O que você olha quando você posta?
eu enxergo a rede social como uma TV, lógico que você tem interação, tudo mais, mas muitas vezes as pessoas elas assistem o seu conteúdo, mas ela não curte ou ela não comenta, mas ela salva. Então, o salvamento para mim é uma forma que eu consigo ver muito, ter esse retorno de como está consumindo, de até onde está chegando, porque às vezes a gente não tem noção de onde chega esse conteúdo. A métrica de salvamento, de envio, é muito legal, mas, às vezes, a gente, de fato, não consegue mensurar onde o conteúdo chega. Porque chega muito longe, e muitas vezes passa, e a pessoa ela ficou na memória aquela mensagem, e quando realmente, de fato, ela vai precisar, ela vai procurar o que você falou. E também, dentro desse novo contexto, né, o TikTok ele mexeu muito com o mercado, porque ele trouxe um algoritmo que ele é menos dependente do número de seguidores que a pessoa tem, e ele é mais um algoritmo que ele privilegia que a pessoa receba cada vez mais daquele conteúdo que ele se mostra apto a consumir e que ele tem interesse em consumir. Então, o número de seguidores, nesse sentido, ele deixou de ser tão importante, e o Instagram também, que é a sua plataforma principal, também se adequou nesse formato. Por isso que eles hoje indicam muito a produção de Reels, que é aquele formato que vai para os populares e você entrega para uma base gigantesca. Então, como a Vivi falou aqui, os salvamentos, a exposição, a gente às vezes até perde o controle. Definitivamente não está limitada àquele número de pessoas que estão ali seguindo o influenciador. E para os influenciadores, você tem alguma dica também de quem está ou começando ou já está nesse mercado, mas você tem algo que você julga que dá para acrescentar? Eu acredito que você valorizar o seu feeling, o que você acredita, né? Porque, querendo ou não, a palavra influencer às vezes pode até soar, né, pejorativo, né? Não pejorativo, mas eu acredito que você precisa acreditar nos seus valores pessoais, de fato, e criar um conteúdo real que você acredita. Você fazendo isso, eu acho que as coisas se tornam muito mais fáceis e leves, porque você acredita e faz aquilo com amor. Não tem fórmula. Acho que isso é um insight importante. Não tem fórmula de como virar um grande influenciador. Tem, óbvio, algumas boas práticas para seguir, mas a gente vê cada vez mais aí uma cauda longa, né? O dinheiro cada vez menos na mão de poucos e cada vez mais disperso no segmento, porque tem diferentes perfis de criadores de conteúdo surgindo. Eu vou abrir, eu não sei se tem microfone aí na plateia, mas acho que, caso queiram fazer perguntas, tanto para mim, estou à disposição, quanto para a Vivi. Alguém levanta a mão? Todo mundo com vergonha, não tem pergunta. Então tá bom. Então, meu contato estava na apresentação, mas é no Instagram Rafa Coca, no LinkedIn Rafael Coca. Vivi. Insta Nascimento Vivis. Boa. Obrigado por ter colaborado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.